Vou ver se eu consigo compartilhar a tela, que é algo assim, ó. Espera aí. Pego este. Aí eu pego a canetinha, fazer assim. Não, vou apagar, peraí. Tem um que fica retinho. Qual que é? É este aqui. É isso. Aí ele faz... tem uma reta, então ele faz aqui, ó, uma... Ah, também dá para fazer assim e assim. Então, aqui seria... Aqui seria a representação mental. Eu tenho que chegar mais para cá. Representação mental. Não, isso aqui, pronto. Aqui desse lado a representação mental. Do lado de cá, a vontade. E aqui seria o nascimento. E aqui a morte. Então, teria como que essa representação mental, ela se reflete aqui entre o nascimento e a morte. E a vontade, ela seria um vir a ser. Ela está no futuro, ela está pós-mortem. E essa representação mental, então, seria parte do cognitivo, e esse daqui seria a fantasia. Então, é isso que era o desenho que eu queria achar que eu já tinha até feito, mas não sei aonde que eu pus. Deixa eu ver agora. Voltar ao texto, então. Você está com o livro aí mesmo? Sim, eu estou com o livro. Ah, tá. Então eu não precisava nem ter feito o desenho. Você encontra o desenho lá. Ah, tá aqui. Tá é um dos primeiros. Depois ele faz outros complementando esse. Mas ele tem o desenho aí, é um dos primeiros desenhos. Sim, entendi. Tá? Então, tá. Eu vou retomar a leitura, porque eu pausei, aí eu começo, eu ignoro aquele primeiro e coloco esse daqui para gravar. Então, falamos da natureza da vontade à medida que esta se entrosa no organismo humano. Aproveitemos agora o que aprendemos sobre as relações da vontade com o homem para observação da restante entidade humana. Os amigos terão notado que em minhas abordagens anteriores considerei principalmente de um lado a atividade intelectual e cognitiva e de outro a atividade volitiva. Mostrei-lhes as relações de ambas com a organização nervosa e com a atividade sanguínea, respectivamente. Que aí ele faz isso, então, a atividade a cognitiva tá ligada com a organização nervosa e a sanguínea ligada com o sangue está ligado com a vontade. Então, pensando sobre o assunto, os senhores perguntarão: o que acontece com a terceira capacidade anímica, a do sentir? Desta temos falado até agora muito pouco, estudando-a, porém, mais profundamente. Hoje, teremos também a possibilidade de penetrar mais intensamente nos dois outros lados da natureza humana, o cognitivo e o volitivo. Contudo, devemos ainda esclarecer-nos a respeito de apenas um ponto. Não é possível perfilar tão abstratamente as faculdades anímicas, pensar, sentir e querer, porque na alma viva uma atividade sempre se transmite à outra.
quer dizer, elas não são estanques, né? Observem de um lado à vontade. Os senhores poderão constatar que não podem querer o que não tenham vazado em representações, isto é, em atividade cognitiva. Procurem concentrar-se em seu querer, mesmo numa auto-observação superficial, e sempre haverão de constatar que o ato cognitivo abrange sempre uma representação mental qualquer. Os amigos não seriam seres humanos se no ato volitivo não estivesse presente a representação. Realizariam tudo que emana da vontade a partir de uma atividade instintiva e embotada, caso não impregnassem essa ação com atividade representativa. Mas assim como o representar está presente em toda atividade volitiva, a vontade permeia todo pensar. Também a esse respeito, uma autoobservação, mesmo superficial, permitir-lhes-á constatar que, ao pensar, sempre fazemos fluir a vontade para a formação do pensamento. Deixa eu ler de novo isso. Mesmo assim, como o representar está presente em toda atividade volitiva, a vontade permeia todo o pensar. Também a esse respeito, uma autoobservação, mesmo superficial, permitir-lhes-á constatar que, ao pensar, sempre fazemos fluir a vontade para a formação do pensamento. Quer dizer, para você formar um pensamento, você tem que ter um querer ali, uma vontade. A maneira como formamos pensamentos, como ligamos um pensamento ao outro, como passamos ao julgamento e à conclusão, tudo isso é permeado por uma atitude volitiva mais sutil. Cabe-nos, então, dizer: a atividade volitiva é principalmente volitiva e também a corrente subjacente do pensar. A atividade pensante é principalmente pensante e leva como corrente subjacente a atividade volitiva. Portanto, ordenar intelectualmente lado a lado já não é possível no caso das atividades anímicas, pois uma transborda para a outra. Esta intercomunicação das atividades anímicas, observável na alma, acha-se expressa no corpo em que a atividade anímica se manifesta. Vejamos, por exemplo, o olho humano. Pelo olho adentro, em sua totalidade, prolongam-se os nervos, mas também penetram no olho os vasos sanguíneos. Em decorrência do prolongamento dos nervos para o olho, neste penetra a atividade pensante ou cognitiva. O prolongamento dos vasos sanguíneos faz penetrar nele a atividade volitiva. Assim, também no corpo, indo até a periferia das atividades sensoriais, há uma interligação dos elementos volitivo, ideativo ou cognitivo. O mesmo acontece com todos os sentidos, mas também com os membros motores que servem ao querer. Em nosso querer, em nossos movimentos, penetra pelos nervos o elemento cognitivo e pelas veias o elemento volitivo. Cumpre-nos agora investigar a forma específica da atividade cognitiva. Já fizemos menção a tudo que constitui esse complexo de atividades que nos proporciona conhecimentos e representações. Porém, devemos conscientizá-lo totalmente. Já dissemos que no conhecer e no representar existe, de fato, antipatia. É tão curioso, tudo que se inclina para as representações é permeado de antipatia. Os senhores dirão: ora, quando contemplo alguma coisa, não exerço antipatia, mas exercem sim. Exercem-na olhando para um objeto. Se houvesse em nosso olho apenas atividade dos nervos, todo objeto visto pelos olhos seria repugnante, antipático. Só pelo fato de na visão penetrar a atividade volitiva baseada na simpatia, só pelo fato de o sangue chegar até o olho, é que a sensação de antipatia é apagada em nossas observações sensoriais. E por um equilíbrio entre a simpatia e a antipatia, surge o ato neutro e objetivo da visão. Ele surge à medida que a simpatia e a antipatia se equilibram, sendo que esse intercâmbio não se torna consciente. Se estudarem a teoria das cores de Goethe,
que durante esse evento, já mencionei uma vez, em particular a parte fisiológica didática, os senhores verão que, pelo fato de Goethe não hesitar em aprofundar-se na atividade da visão, logo se evidenciam nas tonalidades cromáticas os elementos simpático e antipático. Basta penetrar um pouco na atividade de um órgão sensório para logo se ter uma manifestação dos elementos da simpatia e da antipatia. Mesmo na atividade anímica, o antipático resulta da autêntica parte cognitiva, aquela das representações dos nervos, enquanto o simpático provém da parte volitiva, aquela do sangue. Uma notável diferença, já mencionada por mim nas conferências antroposóficas gerais, existe entre o homem e os animais no que se refere à estrutura do olho. É sui generis o fato de o animal ter em seu olho mais atividade sanguínea que o homem. Em certos animais já se encontram órgãos que servem a essa atividade sanguínea do olho, como a cartilagem ensiforme e o leque. Daí se pode verificar que o animal concentra no olho e também nos demais sentidos uma atividade sanguínea maior do que o faz o homem. Isso significa que o animal desenvolve em seus sentidos muito mais simpatia instintiva pelo mundo ambiente que o homem. Este tem, na realidade, mais antipatia pelo mundo, a qual, porém, não vem à consciência na vida normal. Tal só ocorre se a contemplação do mundo se intensifica até a impressão a qual reagimos com repulsa. Esta é apenas uma impressão intensificada de toda percepção sensorial. Reagir à impressão exterior com repugnância. Se os amigos, indo para um lugar mal cheiroso, sentem repulsa, essa sensação nada mais significa do que uma intensificação do que ocorre em toda atividade sensorial. Só que, em geral, a sensação de repugnância fica aquém do limiar da consciência. Se não tivéssemos, em relação ao mundo em redor, antipatia superior à do animal, nós, homens, não nos separaríamos tão fortemente de nosso ambiente quanto realmente o fazemos. O animal, sentindo para com seu ambiente simpatia maior, está muito mais unido a ele, dependendo, por isso, muito mais que o homem, de fatores como o clima, as estações do ano, etc. Por ter maior antipatia em relação ao ambiente, é que o homem é uma personalidade. A circunstância de podermos isolar-nos do mundo ambiente por uma antipatia subliminar à consciência é que produz nossa consciência pessoal isolada. Eu vou dar uma pausa na leitura aqui para comentar que interessante isso, né? Essa antipatia pelo ambiente, né? Que é o que cria personalidade, e isso está sendo exacerbado agora, né? O homem está cada vez mais se afastando completamente do ambiente natural, né? E isso está sendo prejudicial, e é muito em função dessa personalidade, desse ego, né? Que acaba entendendo que ele está acima de tudo e não precisa, né, sabe, respeitar nada. Está mais afastado, eu diria, do que seria para ser, né? Eu queria até pausei para fazer esse comentário. Continuando, então. Com isto, apontamos algo que contribui com um aspecto essencial para a compreensão total do ser humano. Vimos como na atividade cognitiva ou das representações mentais confluem o pensar e o querer, ou seja, fisicamente falando, as atividades dos nervos e do sangue. Mas também na atividade volitiva confluem as funções representativas e as volitivas propriamente ditas. Só um minutinho, peraí. O fogo apagou aqui, começou a esfriar tudo. Vou botar mais fogo no fornalha.
Com isto, apontamos algo que contribui com um aspecto essencial para a compreensão total do ser humano. Vimos como na atividade cognitiva ou das representações mentais confluem o pensar e o querer, ou seja, fisicamente falando, as atitudes dos nervos e do sangue. Mas também na atividade volitiva confluem as funções representativas e as volitivas propriamente ditas. Querendo algo, sempre desenvolvemos simpatia a seu respeito, mas esse querer permaneceria sempre totalmente instintivo se não pudéssemos isolar-nos como personalidades da ação e de seu objeto, por meio de uma antipatia acrescida à simpatia do que. Eu vou ler de novo, peraí. Mas também na atividade volitiva confluem as funções representativas e as volitivas propriamente ditas. Querendo algo, sempre desenvolvemos simpatia a seu respeito, mas esse querer permaneceria sempre totalmente instintivo se não pudéssemos isolar-nos como personalidades da ação e de seu objeto por meio de uma antipatia acrescida à simpatia do querer. Todavia, a simpatia pelo que se quer predomina. Todavia, a simpatia pelo que se quer predomina. Agora entendi. Sendo criado um equilíbrio pela adição da antipatia. Isso faz com que a antipatia permaneça no nível subliminar à consciência, que a simpatia permaneça no nível subliminar à consciência, penetrando apenas algo dela no desejado, nos atos de fato muito numerosos, que executamos não apenas por motivos da razão, mas com real entusiasmo, dedicação e amor, a simpatia prepondera no querer a ponto de ascender sobre os limites de nossa consciência, de modo que o nosso querer nos parece imbuído de simpatia, enquanto de outra forma parece algo objetivo unido ao meio ambiente. Da mesma maneira como a antipatia só se nos pode tornar consciente na cognição de uma maneira excepcional e não sempre. Nossa perene simpatia para com o mundo só. Está estranha essa frase. Da mesma maneira como a antipatia só se nos pode tornar consciente na cognição de uma maneira excepcional e não sempre, nossa perene simpatia para com o mundo só poder tornar-se consciente em casos excepcionais, em casos de entusiasmo ou de entrega amorosa. Ele faz, às vezes, um parágrafo tão longo, uma frase tão longa, que você precisa ler várias vezes para concluir. Da mesma maneira que a antipatia só se nos pode tornar consciente na cognição de uma maneira excepcional, e não sempre, nossa perene simpatia para com o mundo só poder tornar-se consciente em casos excepcionais, em casos de entusiasmo ou de entrega amorosa. Eu acho que aqui é só pode, esse poder aqui ficou errado, acho que não tem esse R, sabe? Nossa perene simpatia para com o mundo só pode tornar-se consciente. Caiu, né? Caiu. Caiu. Vou voltar agora. Peraí, onde é que eu estava? Onde é que eu estava mesmo? Você leu da mesma maneira como antipatia, Ah, só se tá. não. É esse daí. Essa frase difícil aí. Então, vou ler de novo. Da mesma maneira como a antipatia só se nos pode tornar consciente na cognição de uma maneira excepcional, e não sempre, nossa perene simpatia para com o mundo só pode tornar-se consciente em casos excepcionais, em casos de entusiasmo ou de entrega amorosa. Acho que agora entendi. Acho que ele vai chegar aí com a coisa da arte. Vamos ver se é isso. Caso contrário, executaríamos tudo instintivamente. Nunca poderíamos integrar-nos naquilo que objetivamente o mundo exige de nós, por exemplo, na vida social. Temos de permear justamente o querer com o pensar, para que esse querer nos integre
na humanidade geral e no processo cósmico como tal. Talvez os amigos possam imaginar melhor o que isso significa. Se pensarem um momento nas terríveis devastações que ocorreriam na alma humana, se na vida cotidiana tudo isso de que falei se tornasse consciente. Se a alma estivesse sempre consciente dessas coisas na vida comum, o homem perceberia uma boa parte da antipatia que acompanha todas as suas ações. Isso seria terrível. O homem andaria pelo mundo sentindo-se constantemente envolto numa atmosfera de antipatia. Há muita sabedoria no fato de a antipatia ser necessária como uma força para nossas ações, mas sem que dela sejamos conscientes, já que permanece abaixo do limiar de nossa consciência. É engraçado, sabe que eu tenho a impressão que eu tenho essa antipatia, até meio consciente. Tem momentos que eu tenho essa sensação, que eu tenho essa antipatia, sabe? Tem uma coisa assim interna, ao mesmo tempo que eu estou lá, estou vivendo, vivenciando, mas tem um, sabe assim, eu sinto isso. Você percebe também? Sim, percebo. Pois é. Ora, focalizem um notável mistério da natureza humana. Um mistério que realmente toda pessoa mais elevada percebe, mas que deveria ser inteiramente conscientizado, mas que deveria ser. Ora, focalize o notável mistério da natureza humana. Um mistério que realmente toda pessoa mais elevada percebe, mas que deveria ser inteiramente conscientizado pelo pedagogo e professor. Enquanto somos crianças pequenas, atuamos mais ou menos por mera simpatia. Por curioso que pareça, tudo que a criança faz e a traquina é realizado por simpatia para com o fazer e traquinagem. Quando nasce no mundo, a simpatia é amor forte, querer vigoroso. Mas não pode permanecer assim, deve permear-se como que ser continuamente iluminada pela representação mental. Isso se dá em sentido mais amplo quando integramos aos nossos sentidos os ideais morais. E agora os amigos poderão compreender melhor o que a antipatia realmente significa neste campo. Se os impulsos que percebemos na criança pequena permanecessem durante toda a vida apenas simpáticos como são para as crianças, nós nos desenvolveríamos animalescamente sob a influência dos nossos instintos. Esses instintos devem tornar-se antipáticos para nós, devem implantar neles a antipatia. Fazendo assim, agimos por meio de nossos ideais morais, aos quais os instintos são antipáticos e que, em nossa vida, entre o nascimento e a morte, introduzem antipatia na simpatia infantil dos instintos. Por esse motivo, evolução moral é sempre algo ascético. Só que esse elemento ascético deve ser compreendido no sentido correto. Trata-se sempre de exercitar o combate ao animalesco. Tudo isso nos ensinará em quão alto grau o querer não é apenas querer na atuação prática da pessoa, mas é também inteiramente permeado por representações mentais e atividade cognitiva. Ora, situada no meio entre o conhecer, o pensar e o querer, está a atividade humana do sentimento, imaginando o que lhes desenvolvi agora como querer e pensar. Os senhores poderão constatar que de um certo limite central flui para um lado tudo que constitui simpatia, querer, e para o outro lado tudo que se traduz em antipatia, pensar. Mas a simpatia do querer retroage sobre o pensar, e a antipatia do pensar também atua no querer. E assim, o homem se torna um todo. 10 minutos para acabar, tá? E assim, o homem se torna um todo na medida que o que se desenvolve principalmente de um lado atua sempre no outro ponto. Ora, bem no meio entre ambos, entre pensar e o querer, situa-se o sentir, de forma que numa direção tem afinidade com o pensar e noutra com o querer.
Tal como já na alma humana total, não se pode separar rigorosamente a atividade cognitiva ou pensante da atividade volitiva, menos ainda se pode destacar no sentir o elemento pensante do elemento volitivo. No sentir, estes se entremeiam com todo o vigor. E aí tem uma figura, eu estou sem o livro aqui, essa figura traz o que aí? Que eu estou sem o livro aqui. Traz uma reta horizontal. E aí, Você tem como pôr na. Ó, tá entrando. seta para baixo. Coloca no. Você tem como colocar no. Isso, por favor. Levanta um pouquinho mais, faz favor. Não, é assim, não. Aproxima, mas só que mais alto. Isso. Peraí, deixa eu. Tem como eu fazer o seguinte: eu aumentar você para você, né? Mas não adianta, eu vou ter que descompartilhar para eu ver. Tá, agora eu vejo. Aumentar. Tá. Aqui ela na verdade, ele continua, na verdade, aquele mesmo, como é que fala? No mesmo desenho, né? Ele vai ampliando agora eu consegui aumentar bem. Tá. Aí está escrito o quê? No lado, antipatia, simpatia, querer. Entendi. Isso. Tá. Antipatia, simpatia, querer e pensar. Bem-vinda, Cris. Estamos na página. Você está com o livro? Sim. Tá. Então não posso falar a mesma página porque eu tô no PDF, né? A gente está na 5ª conferência, quando aparece essa figura aí, tá? 5ª conferência. Também aqui os senhores poderão, por meio da mera autoobservação, mesmo se exercita superficialmente, novamente convencer-se da veracidade de tal afirmativa. O que eu disse até agora já os conduz a observar essa veracidade, pois eu lhes afirmei que o querer, decorrendo objetivamente na vida cotidiana, intensifica-se até a atividade a partir do entusiasmo do amor. Aí se vê bem nitidamente, permeado pelo sentir, um querer que normalmente é provocado pela necessidade da vida exterior. Ao fazer algo de forma entusiástica ou amorosa, os senhores fazem o que flui da vontade, deixando-o ser permeado por um sentimento subjetivo. Mas também no caso da atividade sensorial, os senhores poderão ver, se observarem bem, justamente por meio da teoria goetiana das cores, como a ela se mescla o sentir. E quando a atividade sensorial se intensifica até a repulsa, e, por outro lado, a aspiração da fragrância floral agradável, também aí temos a atividade do sentimento transbordando livremente para a atividade sensorial. Mas também para a atividade pensante flui a atividade do sentimento. Uma vez houve uma notável, pelo menos exteriormente, contenda filosófica na história das cosmovisões, houve muitas controvérsias filosóficas entre o psicólogo Franz Brentano e o especialista em lógica Sigwart, em Heidelberg. Os dois senhores discutiam sobre o que é que reside na atividade ajuizante do homem. Sigwart opinava que na emissão do juízo o homem deve ser bom. Há sempre a participação de um sentimento. O sentimento é que toma a decisão. Brentano opinava que a atividade do juízo e a atividade do sentimento existente nas emoções seriam tão diversas que a função ajuizante, a atividade do juízo, não poderia absolutamente ser compreendida se acaso se acreditasse que o sentimento tomasse parte nela. Achava que com isso algo subjetivo se introduziria no juízo, ao passo que este deseja ser objetivo. Tal discussão só serve para mostrar à pessoa compreensiva que nem os psicólogos,
nem os lógicos chegaram aonde deveriam chegar, a interpretação das atividades anímicas. Pensem no que realmente deve ser observado aqui. De um lado, temos a atividade do juízo, que naturalmente deve decidir sobre algo totalmente objetivo. O fato de que o homem deve ser bom não deve depender do nosso sentimento subjetivo, portanto, o conteúdo do juízo deve ser objetivo. Porém, quando julgamos, entra em cena algo totalmente diverso. As coisas que são objetivamente corretas ainda não são, por isso, conscientes em nossa alma. Primeiro temos de acolhê-la aí conscientemente. E nenhum juízo é acolhido conscientemente em nossa alma sem a colaboração da atividade do sentimento. Portanto, devemos dizer que Brentano e Sigwart teriam chegado a um consenso se ambos tivessem concluído que o conteúdo objetivo do juízo se mantém excluído da atividade do sentimento, e que, no entanto, para surgir na alma humana subjetiva, a convicção da exatidão do juízo é preciso desenvolver-se a atividade do sentimento. Também acho que é claro que entra sentimento, para mim isso é muito lógico. Né? Quando você vai julgar alguma coisa, claro que entra o sentimento. Para mim, me parece bem óbvio isso. Disso se evidencia o quanto é difícil chegar a conceitos exatos adotando a imprecisão com a qual são cultivadas atualmente as considerações filosóficas. Antes de tudo, é preciso que nos elevemos a tais conceitos exatos, e para os mesmos não há outra educação a não ser por meio da ciência espiritual. A ciência exterior pensa ter conceitos exatos e repele os conceitos da ciência espiritual antroposófica, por não fazer ideia alguma de que os conceitos oferecidos por esse lado são muito mais exatos em comparação aos usados hoje, pois derivam da realidade e não de um mero jogo de palavras. Acompanhando assim o elemento sentimental em direção ao cognitivo de um lado e de outro em direção ao volitivo, os senhores constatarão que o sentimento se situa como atividade anímica mediana entre o conhecer e o querer, irradiando sua natureza em ambas as direções. O sentimento tanto é conhecimento quanto vontade, ainda embrionários. Conhecimento refreado e vontade refreada. É por isso também que o sentir se compõe de simpatia e antipatia, só que estas se ocultam, como vimos, tanto no conhecer como no querer. Ambas, simpatia e antipatia, existem no conhecer e no querer à medida que corporalmente as atividades nervosa e sanguínea atuam em conjunto, porém se escondendo. É no sentir que elas se tornam evidentes. Como se mostram, pois, as manifestações corpóreas do sentir por todo o corpo humano? Menos de 1 minuto para acabar, a gente volta no mesmo link, tá? Como se mostram, pois, as manifestações corpóreas do sentir? Por todo o corpo humano se constata como os vasos sanguíneos tocam, de alguma forma, os circuitos nervosos. E em todos os pontos onde isso sucede, nasce realmente o sentimento. Só que nos sentidos, por exemplo, tanto o nervo quanto o sangue são tão refinados que não percebemos mais o sentimento. Toda a nossa visão e a nossa audição estão permeadas por um leve sentimento, mas não o percebemos. Percebemos-lo tanto menos quanto mais o órgão se encontre isolado no resto do corpo. No ato de ver, na atividade dos olhos, quase não percebemos o simpatizar